Tô vendo um monte de sorriso. Dá um sorriso aí, deixa eu ver. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado e fala com ela assim: eu te desejo Raí. Olha para mim. Olha para mim agora. A pessoa que está do outro lado ficou com ciúme. Você acredita? Vira para o outro lado e fala: eu te desejo Raí. Raí é vida. E você vai precisar de ter uma vida muito longa para dar conta de viver todas as vitórias que Deus vai te dar. Você sabe o que significa bater palma e dar glória a Deus? Quer dizer, eu concordo nisso na minha vida. Então, quando você concorda com alguma coisa numa mensagem, bate palma sem dó. Porque quem concorda também na vida dele vai acompanhar você e vai bater palma também. Agora, se você ficar parado, nada vai acontecer. O que significa amém? Repita comigo: amém. Amém. Amém significa eu concordo. Então, toda vez que alguém fala uma coisa com você, você fala assim: amém. Então você está dizendo: eu concordo, eu quero. Em nome de Jesus vai acontecer, né? Você trouxe a sua Bíblia? Pega aí na sua mão. Hoje nós vamos falar sobre um homem que lutou com os homens e lutou com Deus para receber a sua bênção. Abra em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 31. Gênesis capítulo 31, versículo 54. Tem alguém sentado do seu lado? Então fala com a pessoa assim: irmão, levanta rápido, só você que está sentado. Daqui a pouco nós vamos sentar. Vamos só fazer a leitura em reverência à palavra de Deus. Diz assim, Gênesis 31, 54. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo-se levantado Labão era sogro de Jacó, pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou. E partindo, voltou para sua casa. Capítulo 32. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar de... O que está escrito na sua Bíblia? Feche os seus olhos. Põe a sua mão direita na sua cabeça. E repita comigo: Espírito revelador de mistérios, revele a mim esta passagem, nesta hora. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Palavra de Deus. Dá um beijo na sua Bíblia e pode assentar. Deixa eu testar vocês. O que significa Manaim? Acampamento dos anjos. Mas Manaim, na vida de Jacó, significou a mudança de sorte. Eu vou falar 7 vezes Manaim e vocês vão dizer: mudará a minha sorte. Vão levantar a mão direita?
Então vamos lá. Primeira vez, Manaim mudará a minha sorte. Manaim. 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 Sétima vez, Manaim. Mudará a minha sorte. Manaim, para Jacó, significou a mudança de sua sorte. Quando Jacó nasceu, Jacó é filho de Isaac. Isaac foi filho de Abraão. E quando quando Jacó e Esaú, que é irmão de Jacó, nasceram, eles eram gêmeos. Então nasceu primeiro Esaú. E aí Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. Eu estava conversando com meu pai ontem, e ele me fez analisar mais uma vez o corpo humano. E ele me mostrou que o calcanhar é a última parte do corpo. É a última, é ou não é? É o quê? Você acha que é o dedão? Não é não. Quando seu dedão tem pé, seu calcanhar tá para baixo. É assim ou não é? Não é engraçado? Fala a verdade, você já pensou nisso? Nem eu. Quando Jacó nasceu, Esaú nasceu primeiro. Eles eram gêmeos. Esaú nasceu na frente, então foi o primogênito de Isaac. Isaac e Rebeca. E aí depois veio Jacó, e ele agarrou, segurou o calcanhar de Esaú. Então todas as bênçãos de Deus estavam prometidas para o primogênito, que era na natureza do homem, na natureza humana, quem herdaria a primogenitura de Isaac, que veio de Abraão, a nação eleita. Mas o que aconteceu? Esaú nasceu e Jacó pegou o calcanhar. A palavra Esaú quer dizer homem peludo, forte e de aparência. Deus olha a aparência, sim ou não? Não. Deus olha o corpo, Deus olha a fé. Então, Esaú era o primogênito. É ele quem herdaria a bênção de Deus, de seu pai e de seu avô. Mas Jacó foi mais esperto. E quando Jacó se deparou com a realidade dele, ele viu que ele não sobrou nada para ele, porque ele não era o primogênito. Quando Jacó nasceu, os pais de Jacó deram o nome de Jacó, porque Jacó quer dizer depois do último, aquele que segura o calcanhar. Eu não estou falando tradução da minha cabeça ou de dicionário, eu estou falando da tradução hebraica, dicionário hebraico, do significado de cada nome. Todo nome tem um significado. E quando os pais de Jacó deram o nome para ele de Jacó, eles estavam dizendo: meu filho, ele é tão depois do último que ele nasceu agarrado ao calcanhar do irmão. Então para ele não tem nada, tem para o primogênito. Então ele teve o nome de depois do último. Repita comigo: Jacó quer dizer depois do último. Mas Jacó quer dizer depois do último pela revelação. Ao pé da letra e na cabeça de Esaú, irmão de Jacó, Jacó quer dizer o quê? O que quer dizer Jacó? Você sabe? Na cabeça de Esaú e ao pé da letra, aquele que passa a perna, aquele que é o enganador. Por quê? Porque Jacó, quando ele viu a situação dele, ele fez de tudo para pegar pelo menos um pouco da bênção de Deus para ele. E aí
Jacó recebeu a bênção de Deus, que veio do pai dele. E aí o pai dele pediu que ele fosse para a casa do irmão de sua mãe, Labão, que lá ele iria casar com uma de suas filhas. E aí Jacó foi até a casa de Labão, viajou, saiu fugido, porque Esaú ficou com muita raiva por causa da fé de Jacó. Jacó foi na frente e pegou tudo que Deus tinha para dar, e aí foi embora, porque Esaú ficou com muita raiva de Jacó. E aí Esaú ia matar Jacó, e aí a mãe de Esaú e Jacó pediu a Esaú que não matasse, porque senão o pai dele, que já estava velho, avançado em dias, iria morrer de desgosto. Então Esaú não matou Jacó, mas Esaú virou para Jacó e falou assim: o dia que meu pai morrer, no dia seguinte eu mato você. Porque ele ficou com muita raiva de Jacó, porque Jacó foi na frente e recebeu todas as bênçãos de Deus. Esaú também foi abençoado, mas Jacó pegou mais, porque ele foi mais rápido. Ele agiu na fé dele, ele não viu nenhum empecilho. E na verdade tudo que ele tinha era empecilho. Ele poderia ficar quietinho, acomodado e não fazer nada. E então Jacó foi para a casa de Labão, obedecendo a ordem de seu pai, para encontrar uma das filhas de Labão e se casar com ela. E aí ele trabalhou lá por 20 anos. Com muita luta ele conseguiu a esposa que ele queria. Labão fez de tudo para poder prejudicar Jacó, porque Jacó, ele fez um pacto com Deus. Quando Jacó recebeu a bênção de Deus, Jacó falou assim, no meio do caminho: Deus, pode me abençoar mesmo, porque de tudo o que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. Então Jacó começou a prosperar por causa do dízimo. Ele prosperou, tudo que ele punha a mão ia para frente. E então Labão fazia de tudo para poder trapacear Jacó, para segurar ele lá, porque a presença de Jacó, que era um abençoado por Deus, fazia com que todos os bens do sogro dele prosperasse, crescesse de uma forma violenta, por causa da bênção do dízimo na vida de Jacó. Ele era fiel a Deus, ele sacrificava a Deus e apresentava a Deus o dízimo, para que Deus abençoasse os seus bens e prosperasse ele. Então ele ficou 20 anos servindo seu sogro. E por 20 anos ele lembrava todos os dias que ele tinha um irmão que ele havia deixado na casa dos seus pais, na sua casa, na sua terra, que havia lhe feito um juramento de morte, dizendo: meu pai morreu, você morre no dia seguinte, porque eu vou te matar. E durante 20 anos ele carregava isso dentro do coração dele. 20 anos. Até que um dia ele decidiu, depois que ele chegou miserável. A Bíblia diz que Jacó chegou na casa do sogro dele somente com um cajado. E ele saiu com 2 caravanas. Ele prosperou por causa do dízimo, mas dentro do coração de Jacó existia um sofrimento muito grande, que era o ódio que o irmão dele sentia dele, a inveja que foi desenvolvida pelo irmão de Jacó. E então Jacó, depois de 20 anos longe, juntou todos os seus bens, e com muita luta e pela sabedoria de Deus, ele saiu da casa de seu sogro e foi voltando para a sua terra. Ele já tinha filhos, ele já tinha sua esposa, e ele voltou para a sua terra. E pouco antes, um dia antes dele chegar na sua terra, um dos soldados de Esaú avistou Jacó, correu e contou para Esaú e disse: Esaú, seu irmão Jacó está a 1 dia de viagem daqui. E o que é que Esaú fez? Esaú preparou um exército para ir de encontro a Jacó e matar Jacó. O ódio não havia desaparecido do coração de Esaú,
Muito pelo contrário, o ódio no coração de Esaú havia aumentado, havia crescido. Esaú tinha muita inveja de Jacó, porque Jacó tinha aquilo que ele não tinha. Jacó se tornou um homem rico, mais rico do que o sogro dele, Labão. E quando ele chegou na casa de Labão, ele só tinha um cajado. Deus prosperou Jacó. Jacó realizou o sonho de ter uma família, de ter a linda esposa que ele sempre quis, com muito sacrifício, com muito trabalho e obedecendo a Deus. Então, quando Jacó estava voltando, Esaú preparou um exército para ir de encontro a Jacó e fazer o quê? Matar Jacó, por causa do ódio. Jacó quer dizer depois do último. Esaú quer dizer homem de aparência. Preste atenção que é uma mensagem muito profunda. Vocês estão entendendo? Diga amém. Jacó era conhecido por todos porque ele era a sobra. Ele veio por último. E Esaú era um homem de aparência. Então, aconteceu o que nós vamos ler agora. Volte os olhos para a sua Bíblia. E nós vamos ler o capítulo 33 de Gênesis. Diz assim: levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José, seu filho, por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, o que ele fez? Ele colocou seus filhos, colocou Raquel e Lia, esposa, para trás dele, e ele foi à frente. Ele colocou elas na retaguarda e ele foi à frente quando ele viu que o irmão dele se aproximava com um exército. É isso que está escrito aí? É. E o que ele fez? O que está escrito na sequência? Ele colocou, deitou-se no chão, mergulhou no pó por 7 vezes. O que nós fazemos 7 vezes no Monte Manaim? Os 7 mergulhos. E foi o que Jacó fez quando ele viu o irmão dele, que era o inimigo dele, que veio para matar ele. Quando ele viu o irmão dele, ele deu 7 mergulhos. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Então, ele mesmo adiantando-se, versículo 3, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então, Esaú, não lê ainda não. O que Esaú foi fazer com Jacó? Vocês estão aí? Vamos responder igual águia? O que Esaú foi fazer com Jacó? Ele foi matar. Ele não preparou o exército para matar Jacó? O que tinha no coração de Esaú? Ódio. Tinha ódio no coração de Esaú. E quando ele viu o irmão dele, vamos ver o que aconteceu? Versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o matou. É isso que está escrito aí? Sim ou não? Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou.
arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Mas espera aí, Esaú não queria matar Jacó? Ele não está fazendo o contrário? Quando ele viu Jacó, até o último segundo que Esaú estava de frente para Jacó, ele estava pronto para matar o seu irmão, porque ele tinha ódio. E quando ele chegou frente a frente com Jacó, o ódio que ele tinha virou amor, e ele o abraçou e o beijou. Agora pergunta para mim, primaz, por que isso aconteceu? Pergunta para mim, ele não foi matar? E ele beijou? Não está errado? Ele não ia matar? Ele não tinha ódio? Vamos entender o que aconteceu? Alguma outra pessoa consegue tirar o ódio do coração de alguém se não for Deus? Sim ou não? Então vamos entender o que aconteceu com Jacó. Quando Jacó voltou para encontrar o seu irmão, preste atenção. Antes de Jacó ir de encontro ao seu irmão, ele levantou uma pedra, ele subiu no monte, levantou uma pedra e sacrificou a Deus, pedindo a Deus misericórdia. Foi o primeiro texto que nós lemos. Pedindo a Deus que mudasse o coração do seu irmão, que queria matá-lo. Tudo o que restou para Jacó naquele momento, quando ele foi de encontro a seu irmão voltar à sua terra, era a morte, porque o seu irmão havia jurado ele de morte e tinha ódio. Então Jacó foi até Deus, que era a única esperança que ele tinha. Subiu no monte, sacrificou e disse: Deus, me ajude. Depois que Jacó sacrificou no monte, Deus mandou anjos de encontro a Jacó. Deus mandou anjos de encontro a Jacó para mudar a sorte de Jacó. Vamos ler o nome desse lugar? Capítulo 32, versículo 1, versículo 2, versículo 1. Capítulo 32, versículo 1. Também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando Jacó viu os anjos de Deus, Jacó disse: este é o acampamento de Deus. E Jacó chamou aquele lugar de Manaim. Manaim é o acampamento de Deus? Sim ou não? Mas o que significou Manaim na vida de Jacó? Eu já falei. Manaim mudou a minha? O que significou Manaim na vida de Jacó? Mudança de sorte. Quando Jacó estava em Manaim e recebeu os anjos de Deus, ele recebeu a mudança na sua sorte. Alguém pode arrancar o ódio do coração de uma outra pessoa no ser Deus? Sim ou não? Não. Então ele subiu o monte, sacrificou e teve um encontro com os anjos de Deus. Vamos ler agora capítulo 32, versículo 22. Diz assim: Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. Repita comigo: val de Jaboque. O que é val? Val quer dizer vale. Repita comigo: val é vale. E o que significa Jaboque? Jaboque significa lágrima. Repita comigo: lágrima. Então Jacó foi para o val de Jaboque, vale de
lágrima. Vale é lugar de felicidade, sim ou não? Quando você está passando no vale, você está feliz? É assim? Não. Ele estava no vale e um vale de lágrimas. Vamos ver o que aconteceu com ele. Capítulo 32, versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. O que quer dizer val de Jaboque? Vale de lágrimas. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava ele com um homem, que era um anjo. O anjo estava em forma de homem. Por quê? Vocês vão ver. E até ao romper do dia, ficou ele só no val de Jaboque. Estava Jacó no vale de lágrimas, somente ele e o anjo que Deus mandou. Não foi assim? E o que ele fazia? Ele lutava com esse homem que era o anjo, até o romper do dia. Jacó passou a noite inteira lutando com o anjo. E ele ia atrás do anjo para o anjo abençoar ele, e o anjo empurrava e ele voltava. Só que isso não foi 3, 4 vezes, foi a noite inteira. A fé de Jacó é uma coisa extraordinária, é violenta demais. Ele sabia que aquele homem era um anjo, porque ele apareceu do nada, ele estava sozinho no vale. E então, quando ele viu que era o anjo, no desespero dele de ser livrado da morte, porque o irmão dele estava chegando para matá-lo, ele ficou desesperado para receber a bênção de Deus. Então ele lutava com o anjo. Por que o anjo estava em forma de homem? Porque Deus sabe de tudo, e Deus sabia que Jacó ia lutar com o anjo. Deus facilitou para Jacó, sim ou não? Sim ou não? Não, não facilitou não. Senão ele tinha agarrado o anjo uma vez e o anjo tinha abençoado. Foi a noite inteira. Quando você passa uma noite inteira sem dormir, é bom? Não. Você fica muito cansado no dia seguinte, não fica? Sim ou não? Imagina passar a noite inteira lutando com o anjo. E anjo não é pequenininho não, anjo é grandão. Imagina. Ele passou a noite inteira lutando com o anjo, tamanho desespero de Jacó. E Jacó lutava com o anjo, e o anjo não atendia. Jacó lutava, e cada vez ficava mais difícil. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 24. Ficando ele só, lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, o anjo viu que não tinha jeito. Jacó não ia soltar. Não ia. Tem uma música que fala assim: Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Foi isso que ele estava fazendo aqui. Deixou subir não, vem cá. Estou sem a bênção ainda, você não vai embora. Até o romper do dia, vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, e deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o anjo. Quando o anjo viu que o dia estava nascendo e ele tinha que subir, e Jacó não deixava ele subir, o que o anjo teve que fazer? Ferir a perna de Jacó, para ele quietar. Então ele feriu a perna de Jacó. E aí Jacó desistiu? Mas ele estava com a perna ferida. O anjo feriu ele. Ele não tinha que desistir? Ele já tinha recebido a bênção? Tinha não? Mas o anjo feriu ele.
O anjo feriu a coxa de Jacó. O anjo não tinha dado a bênção. Se Jacó não tivesse a fé que ele tinha, ele podia ter pensado assim: ele não tem bênção nenhuma para dar. Que anjo é esse que eu estou aqui brigando com ele a noite inteira, ele não me abençoou? Mas ele não desistiu. Quem precisava da bênção não era o anjo. Ou ele insistia na bênção com a perna machucada, ou no dia seguinte ele não ia ter nem vida, porque o irmão dele ia matar ele. Vamos ver o que Jacó fez depois que ele estava com a perna ferida. Versículo 26. Disse este: deixe-me ir. O anjo disse para Jacó: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó olhou bem para ele com a perna machucada. Deve que Jacó estava gritando de dor. Mesmo assim Jacó agarrou ele e falou: não te deixarei ir, se não me abençoardes. Você tem a fé de Jacó? 27. Perguntou-lhe, pois, o anjo perguntou para Jacó: como você chama? Como você chama? O anjo perguntou para Jacó. Imagina a cena. Jacó estava deitado no chão, mas segurando o anjo, morrendo de dor na perna, porque o anjo tinha ferido a perna dele. E aí o anjo, e ele disse: não vou deixar você ir se você não me abençoar. E aí o anjo perguntou para ele: qual que é o seu nome? E aí o que Jacó respondeu? Versículo 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Por quê? O que significa Jacó? Depois do último. Quando Jacó respondeu o nome dele para o anjo, ele não estava dizendo: o meu nome é Jacó porque meu pai e minha mãe escolheram assim. Ele estava dizendo: eu sou aquele que vim depois do último. Eu sou o resto, eu sou humilhado. Eu sou aquele que não pode voltar nem para casa, porque o meu irmão vai me matar. Meu próprio irmão gêmeo, que estava na barriga comigo, que nasceu comigo, quer me matar, porque ele tem inveja de mim. Eu sou esse Jacó, humilhado. E ele disse tudo isso respondendo: Jacó. Jacó, eu trago comigo humilhações, eu trago comigo preconceitos, eu trago comigo dores que homem nenhum pode curar. Eu trago comigo um coração arrebentado, porque o meu próprio irmão tem ódio de mim. E eu sei que se não acontecer uma bênção agora, e Deus mudar a minha sorte, Deus mudar o destino da minha vida, amanhã eu estou morto. Então ele lutou com o anjo. E o anjo, olhando para ele quando ele disse que se chamava Jacó, disse, versículo 29, não, versículo 28. Então disse: já não te chamarás mais Jacó. O que Deus fez neste momento? Deus apagou o sofrimento de Jacó. Não te chamarás mais Jacó, e sim Israel. Pois nesta hora, como príncipe, lutaste com Deus e com os homens, e você prevaleceu. Espera aí, ele lutou a noite inteira com o anjo. O anjo machucou a perna dele. Era para ele ter desistido, sim ou não? Mas ele lutou. Quem precisava da mudança de sorte não era o anjo, não era o irmão dele. Quem precisava ter sua sorte mudada era Jacó. A sorte de Jacó naquele momento era morrer. Então ele não quis saber se estava com perna, se estava sem perna. Jacó não quis saber se estava confortável lutar a noite inteira. Ele queria era a bênção dele. A sua fé é como a fé de Jacó. Você tem coragem de lutar com tudo e com todos, e agarrar
aquele que vem trazer a sua bênção e dizer: eu não saio enquanto não me abençoardes. Quem precisa da bênção sou eu, e quem vai receber sou eu. Me dá a minha bênção, essa bênção é minha. Tem hora que a gente olha na nossa vida espiritual e a gente pensa assim: agora eu tenho duas escolhas. Ou eu vou aceitar a derrota, a humilhação e morrer no deserto, ou eu vou ter que virar um leão, uma águia que não tem dó. Vou ter que arrumar uma ousadia que eu não tenho, uma coragem que eu não tenho. Porque ou eu vou vencer tudo, ou eu vou perder tudo agora. Foi isso que aconteceu com Jacó no Val de Jaboque. Ou ele se enchia da sua fé e se enchia da certeza que ele iria vencer, ou ele aceitava a derrota e esperava os minutos, as horas para ele morrer. Eu sei que tem muita gente nessa tarde que está nessa situação. E Deus não te trouxe aqui em vão, não, à toa. Ele não te trouxe aqui para você receber uma palavra e achar lindo. Ele te trouxe aqui para fazer você decidir a sua vida hoje. Você nasceu para quê? Para morrer no deserto? Você nasceu para viver angustiado, humilhado? Essa era a situação de Jacó. Ou você nasceu para fazer o que tiver que fazer, mas vencer? Que fé que existe aí dentro de você? A fé é a certeza daquilo que não existe. Você hoje olha para a sua vida e não vê solução. É aí que entra a fé. Se não fosse Deus, Jacó tinha morrido no dia seguinte. Se não fosse a fé de Jacó para lutar e enfrentar os homens e Deus, e agarrar o anjo e não deixar o anjo subir enquanto não abençoasse a ele tinha morrido e não tinha vivido tudo o que Deus tinha preparado para ele. É a sua fé quem determina o que vai ser de você amanhã. É a sua fé. Foi a fé de Jacó. É a minha fé, é a sua fé. Não culpe Deus, não culpe o inferno, se amanhã a sua vida estiver do mesmo jeito que está hoje, ou pior, que a gente aprende que no mundo espiritual não existe ficar estacionado. Ou você progride o tempo inteiro, ou você regride o tempo inteiro. Ou você está mais perto da vitória, ou você está mais perto da derrota. Não culpe Deus. Deus te deu livre-arbítrio. Ele te dá a saída do seu problema. Mas quem tem que escolher é você. Quem tem que lutar com o anjo porque precisa da bênção é você. Você tem essa coragem de Jacó? Você tem? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Você tem a coragem de Jacó? Responde para ele. Jacó é o homem e a mulher que está aqui nesta tarde, que crê o que ninguém crê, que acredita o que ninguém acredita, que sabe que vai receber aquilo que não existe. Acabou o ódio. Acabou o ódio de Esaú. Acabou o desejo de vingança.
acabou. Mas por quê? Porque Jacó fez como Deus lhe ordenou no seu coração. Suba o monte, sacrifique. Aí ele foi lá e obedeceu, sem questionar. Quando ele desceu, Deus respondeu ele mandando o anjo de encontro a ele. E Deus facilitou? Não. O anjo está aí. Se vira. Então ele lutou com o anjo. Ele usou tudo que ele tinha. A última mensagem que eu trouxe aqui no mês passado foi: incorpore a sua fé. Tudo na sua vida tem que cooperar para a sua fé. Não importa se te acharem louco. Você vai ser louco, mas vai ser vencedor. Ou você quer ser normal e contentar com a derrota? Então levanta a mão direita e fala assim: a minha fé, por mais louca, por mais violenta, por mais ousada que seja, me faz vencer. Bate palma e diga amém. Leia comigo capítulo 32 de Gênesis, versículo 28. Então disse: já não te chamarás mais Jacó, o anjo, e sim Israel. O que o anjo de Deus fez ali? Apagou o passado de sofrimento de Jacó, arrancou toda a humilhação de Jacó e mudou a sorte de Jacó e deu para ele um novo nome. Jacó representava na vida dele mesmo o sofrimento. Depois do último, o resto, o humilhado, o fracassado. Ele só conquistou o que ele tinha por causa do dízimo, mas por dentro ele era um derrotado. Por quê? Porque o irmão dele tinha ódio dele, e isso impedia ele de ir e vir. Isso impedia ele de qualquer coisa, porque qualquer lugar que ele trombasse com o irmão dele ia matar ele. O ódio era grande demais. E neste momento que o anjo mudou o nome de Jacó para Israel, Deus, ele é onipresente. Repita comigo: onipresente. O que quer dizer onipresente? Em todo lugar ao mesmo tempo. No momento que Deus estava ali através do anjo, mudando a sorte de Jacó, mudando o nome de Jacó para Israel, dando a ele um novo nome, uma nova vida, o mesmo Deus foi lá no coração de Esaú e transformou o ódio em amor, e deu vitória para Jacó. O que ele queria era isso, e Deus atendeu. Não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois como um príncipe, naquele momento Deus fez de Jacó um príncipe, como um príncipe valente, corajoso, ousado na sua fé. Lutaste com Deus e com os homens, e você prevaleceu. Você lutou e você venceu. Qual que é o segredo de vencer, você sabe? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Qual que é o segredo de vencer? Olha para mim. O segredo de vencer é você nunca parar de lutar. Você tem essa fé resistente? Para lutar até alcançar de Deus o que você quer? Quem tem essa fé resistente? Levanta a mão, deixa eu ver. Só quem tem. Essa fé corajosa, essa fé de Jacó, que luta com o homem, mas que luta com Deus, até receber a vitória, a bênção. Como um príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Versículo 29. Tornou Jacó, dizendo: rogo-te, ó anjo do Senhor. Dize: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? O Jacó virou para o anjo e falou assim: como é que é seu nome? Olha a ousadia desse cara. O anjo já tinha abençoado ele.
O anjo já tinha abençoado ele com uma bênção, que era trocar o azar dele em sorte, que era ter mudado o coração do irmão dele, de ódio fez virar amor. E Jacó não ficou satisfeito não. Ele ainda olhou para o anjo e falou assim: como é que é seu nome? Eu quero saber seu nome. Olha o que o anjo respondeu. Rogo-te, como te chamas? Esse diz rogo-te quer dizer assim, pelo amor de Deus, como é que é seu nome? E aí respondeu o anjo: por que perguntas o meu nome? E aí o anjo o abençoou. Aquele lugar Jacó chamou de Peniel. Repita comigo, Peniel. Quando Jacó, olha para mim, quando Jacó perguntou para o anjo o nome dele, ele respondeu? Sim ou não? Não. Mas ele o abençoou. E aí, depois que Jacó recebeu a bênção, ele soltou o anjo subiu e Jacó chamou aquele lugar de Peniel. Repita comigo, Peniel. Pergunta para mim, o que é Peniel? Vamos ler o que é Peniel. Chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Ele sabia que era Deus. E ele ainda não tinha encontrado o irmão dele, mas ele sabia que ele tinha sido salvo naquele momento. Versículo 31. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel. O que quer dizer Peniel? Eu vi Deus. E ele manquejava de uma coxa. Vamos entender? Ele foi lá, lutou com o anjo a noite inteira, o anjo não deu. Aí o anjo foi lá, machucou a coxa dele para ver se ele sossegava. Ele não sossegou. Aí ele agarrou o anjo virou para ele e falou assim: como é que é seu nome? Ele disse: Jacó. Aí ele falou: eu mudo o seu nome. Você não vai chamar mais Jacó, que é depois do último. Você vai chamar Israel, que é príncipe. Você vai ser uma nação. De você vai sair a nação eleita de Deus. Você, tudo que pôr a mão vai para frente. Você é o grande príncipe. Você é abençoado por Deus agora. E aí Jacó perguntou para ele: qual que é o seu nome? E ele não respondeu. Mas aí, o que Jacó fez? Chamou aquele lugar de Peniel, que diz: eu vi Deus, porque ele foi abençoado, ele teve a sua vida salva. Deus salvou ele ali naquele momento. E aí quando ele desceu, foi encontrar o seu irmão. O irmão dele chegou um pouco para matá-lo. Imediatamente o que ele fez? O abraçou, o beijou e os dois choraram. Ele teve a sua vida salva. Pregar sobre Jacó a gente pode levar dias e dias e dias, como os outros também personagens da Bíblia, os outros grandes homens de Deus. Deus muda a sorte de uma pessoa. O mesmo Deus que mudou a sorte de Jacó, Ele mudará a sorte da sua vida. Mas você precisa ser corajoso como Jacó. E antes da sua própria vida tem que haver em você a sua fé. Jacó foi abençoado por Deus. Ele saiu de lá mancando. Lá vem Jacó, descendo do monte. Ah, meu Deus do céu, o que aconteceu com meu marido? Está mancando. Ah, meu pai, né? Os filhos, as esposas dele devem ter olhado para ele: meu Deus, o que aconteceu? Está mancando. E ele desceu mancando. E aí, quando ele abriu a boca, ele disse: eu sou Israel. Eu estou mancando de uma perna, mas eu subi humilhado e desci príncipe. Deus mudou minha sorte, só Ele pode fazer isso. Eu vi Deus, eu vi. Ah, meu Deus, tem tanta gente sofrendo e não sabe o que é ter sorte na vida. Eu atendo tanta gente em São Paulo
que entra no meu gabinete, olha para mim e fala assim: missionária, tudo que eu quero é morrer. Eu me seguro, irmãos, para não chorar, porque é muito triste. Tem vezes que eu consigo, tem vezes que eu não consigo. Mas você não compra sorte na farmácia. Tem pessoas que são doentes porque tomam remédio para sarar uma doença e arrumam outra doença por causa do remédio. Aí muda de remédio para sarar a doença que o remédio causou e o outro remédio causa outra doença. É um azar atrás do outro, meu Deus. Você não muda de azarado para sortudo, mudando suas atitudes, mudando as pessoas à sua volta. É só Deus. É só Deus que pode pegar um azarado, um humilhado, um derrotado e fazer dele um vencedor, um sortudo. E é esse Deus que está aqui nesta tarde falando no seu coração. Ai, são milhares de histórias que eu conheço. Milhares de pessoas que estavam com a vida despedaçada, completamente humilhados. E Deus mudou a sorte dessas pessoas. Mas só mudou porque elas decidiram que Deus iria mudar. Então elas agiram na fé. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei o nível de desespero da sua situação, da sua vida. Mas só uma pessoa que realmente está desesperada faz qualquer coisa para ter a sua sorte mudada. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Põe a sua mão no seu coração, feche os seus olhos. Repita comigo: Deus, do jeito que está, não dá. Deus, a minha fé é a fé de Jacó. Deus, eu estou no vale, eu estou no sofrimento, eu não aguento sozinho. Eu preciso que o Senhor olhe para a minha fé, mude a minha sorte e cura-me. Cura a minha vida, cura a minha casa, cura a minha saúde, cura a minha sorte. Me transforme e me faça nascer de novo e nascer para uma vida de reino, tudo de melhor nesta terra Deus fez